Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Marco Teles e hoje nós vamos continuar o nosso estudo nas epístolas de João. Hoje nós vamos estudar a segunda epístola de João. Vamos ler primeiro do versículo 1 ao 3 e vamos analisar o que a Bíblia nos ensina nesta passagem, tá? Diz o seguinte a palavra de Deus: o ancião, a senhora eleita e a seus filhos, aos quais amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade, por amor da verdade que está em nós e para sempre estará conosco. A graça, a misericórdia, a paz de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, Filho do Pai, sejam convosco na verdade e amor. Bom, ele começa essa saudação aqui dizendo que é um ancião, um senhor idoso, um presbítero, né? Presbítero significa, em grego, ancião, alguém idoso, responsável pela igreja, um pastor de igreja, né? E ele escreve a senhora eleita e a seus filhos, se referindo a uma igreja, né? Porque a igreja é a noiva de Cristo, o corpo de Cristo, escolhido por Deus para serem seus servos, né? E ele diz ainda que ama essa igreja, e não somente ele, mas também todos os que têm conhecido a verdade. Podemos ver aqui que o apóstolo João, né, diz que todos aqueles que conhecem a verdade de Deus amam a igreja de Deus. É curioso que a gente às vezes vê algumas pessoas que dizem ter conhecido a verdade, mas querem descartar a igreja da vida do povo. Dizem que estar na igreja é desnecessário, né? Alguns podem até pensar que não, conseguem servir fielmente sozinhos até, mas isso é uma questão muito pessoal. Não é uma coisa que se deva pregar, até porque a maioria das pessoas não tem essa característica, tá? Então devemos, na verdade, entender que aquele que ama a Cristo ama a igreja de Deus. É a primeira coisa que João nos ensina aqui. E se nós estamos com Cristo, nós queremos estar com aqueles que servem a Jesus. Imagine que uma pessoa gosta de determinada coisa, ela vai procurar outras pessoas com interesses semelhantes para se socializar e aprender mais sobre aquela coisa. Você pode encontrar inclusive em futebol mesmo, as pessoas que torcem por um time, elas procuram se aproximar de pessoas daquele mesmo grupo e não grupos muito distintos, geralmente, quando querem se aprofundar no conhecimento daquela situação. Assim deve ser também com a palavra de Deus. Se queremos aprender mais da Bíblia, devemos procurar pessoas que sirvam a Deus e que estudem a Bíblia para aprendermos mais da palavra de Deus. Portanto, amar a igreja é uma marca do cristão. Aquele que condena a igreja, ele não pode ser considerado um cristão, mesmo que se mostre muito superior, que aponte erros dos outros. Isso é muito fácil. Eu quero ver estar na igreja, fazendo a vontade de Deus e pregando o evangelho. Alguns costumam vir para o YouTube e criticar as igrejas como se sua função no YouTube fosse superior até um trabalho na igreja. Não é, tá? Cuidado com isso. É apenas complementar, mas não é superior. O corpo de Cristo não é o YouTube. O corpo de Cristo não é um jornalzinho que você escreve, não é um blog, não é nada disso. Isso não é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja local. E a igreja local não é um prédio, não é uma instituição. São as pessoas que estão ali reunidas com o mesmo propósito, no mesmo lugar e no mesmo tempo. Tá? Então devemos valorizar a igreja de Cristo. Quem não ama a igreja de Cristo não é verdadeiramente um servo de Deus. Continuando ainda, João, ele trata dos falsos doutores, os falsos pastores que corrompem as igrejas. Ele diz o seguinte no versículo 4: muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. Ora, ele ensinou para aquelas pessoas e fica feliz que naquela igreja as pessoas ainda estejam andando na verdade, como Deus mandou, como Deus ordenou através de Jesus Cristo. E ele continua dizendo: e agora, Senhor, ou seja, a igreja, rogo-te, não como escrevendo-te um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. Ou seja, o mandamento de amar uns aos outros, ele não é novo, na verdade. Ele é antigo desde o início da criação.
Jesus deixou isso mais explícito para nós. Mas já em Gênesis, já no início, nós vemos que Deus quer que amemos uns aos outros. Os próprios 10 mandamentos, em Êxodo 20 mais ou menos, diz ali que devemos amar a Deus sobre todas as coisas. E a segunda parte ali também dos 10 mandamentos falam sobre o amor ao próximo. Então você vê que isso já vem desde o Pentateuco. Desde Moisés isso já era ensinado. Então não há novidade. Às vezes queremos chegar em igrejas e encontrar muitas novidades, por exemplo. Igrejas com paredes pretas, porque aquilo agrada, parece uma boate, mas aquilo é apenas concupiscência da carne e não interesse verdadeiro na palavra de Deus. Porque se você se interessa verdadeiramente pela palavra de Deus, aqui onde você está não interessa. O que interessa é o que está sendo dito, se está realmente escrito na Bíblia. Quem é um verdadeiro cristão, ele não está preocupado se a igreja tem ouro, joias, se tem paredes pretas, se tem luzes cintilantes, nada disso. Ele está preocupado com a palavra de Deus que vem do púlpito e para o púlpito, através da ação do Espírito Santo em nossas vidas e da meditação na palavra de Deus. E ele continua ainda no versículo 6 dizendo: e o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento como desde o princípio ouvistes, que andeis nele. Percebe? O amor não é como dizem as pessoas aí, né? As pessoas do mundo. Dizem que o amor é um sentimento, é uma coisa assim. Não, não é isso. Quando estudamos a primeira epístola de João, nós vimos que o amor é o fato de Deus nos dar a salvação em Cristo. Isto é o amor. É isto que sustenta todo o universo. A salvação de Deus em Cristo. Esse é o amor verdadeiro. E nós amamos a Cristo porque Ele nos amou primeiro. E esse é o amor. E além disso, desse amor, e por esse amor, você anda nos mandamentos de Deus. Isso que é o que um verdadeiro crente deve fazer. Mas atualmente vemos crentes seguindo por outros caminhos, seguindo por doutrinas estranhas e criando até doutrina em cima de músicas evangélicas, como se essas músicas fossem louvor e como se tivessem até a mesma autoridade das Escrituras, quando não tem. Veja bem, música evangélica não é louvor. Louvor é o que você fala bem de Deus. E o que você prega anuncia a palavra de Deus. Agora, quando você pega uma música que foi construída muitas vezes apenas para atrair audiência, para vender discos, e você pega uma frase que está ali e transforma como se fosse motivo de uma pregação, você está destruindo a palavra de Deus na vida das pessoas. Muitos cantores evangélicos estão destruindo a palavra de Deus na vida das pessoas. Porque alguns textos, algumas citações de louvores, entre aspas, evangélicos, estão tomando o lugar das escrituras nas pregações. Infelizmente, devemos tomar muito cuidado com isso. E João aqui está nos dizendo que devemos tomar cuidado com essas coisas, com esses falsos mestres que se apresentam. E muitos desses falsos mestres têm que ser apresentados como cantores evangélicos. Devemos tomar cuidado com isso, porque as palavras deles às vezes se tornam o tema de uma pregação. Como pode isso? Tira-se o texto bíblico e se coloca o texto de um cantor, muitas vezes, que escreveu aquilo ali simplesmente para ganhar dinheiro. O versículo 7 nos diz ainda: porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo vem em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. Na primeira epístola de João, nós falamos disso também, né? E o João ele meio que se repete nessas epístolas, mas com alguns detalhes interessantes. Confessar a Jesus, como eu disse para você, é confessar não só que Jesus veio em carne, mas confessar seguindo a sua palavra, viver a Bíblia, viver o que a Bíblia ensina. Isso que é, na verdade, confessar a Jesus. Ou seja, não adianta nada alguém confessar que Jesus veio, encarnou, veio ao mundo, morreu por nós, se não entende que Jesus é o Filho de Deus e Ele é o próprio Deus encarnado. Se acha que Jesus é apenas um avatar que encarnou em outras épocas, em outras coisas, que foi Buda, que foi isso, foi aquilo, isso não é verdade. Não adianta dizer que Jesus nasceu e encarnou e não confessar a palavra de Deus. Confessar o que a Bíblia diz sobre Jesus e não inventar coisas.
Se as pessoas dizem que Jesus reencarnou, é reencarnação disso e daquilo, elas estão inventando coisas e não estão confessando Jesus que veio em carne uma única vez, tá? E o versículo 8 nos diz ainda: olhai por vós mesmos. Ou seja, quem sabe você está envolvido numa situação em que você seja presa de um falso mestre. E olhai por vós mesmos para que não percamos o que temos ganhado, antes recebamos o inteiro galardão. Ou seja, você é responsável de olhar por você mesmo perante Deus conforme as Escrituras. Não coloque a culpa no pastor pelo seu desvio, por você não fazer o correto, ou colocar a culpa no outro irmão porque foi desagradável com você. Não, olhai por vós mesmos. É isso que é importante fazermos, porque senão não receberemos o verdadeiro galardão de Deus. O versículo 9 nos diz ainda: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai quanto o Filho. Você percebe aqui que a segunda epístola de João é um resumo da primeira epístola, né? Como se João estivesse resumindo aquela epístola para mandar para outra igreja. E prevaricar é o ato de permanecer propositalmente pecando porque tem prazer no pecado. Percebe? Você pode entender que nós não somos perfeitos. Se alguém disser para você que é perfeito, é mentiroso. Porque só seremos perfeitos quando estivermos na glória e Jesus nos transformar em nova criatura com corpo glorificado. Mas, enquanto estamos aqui, somos imperfeitos e podemos incorrer em erro e falha, sim, é verdade, porque somos imperfeitos. Mas uma coisa é você pecar por acidente, por uma coisa que esteja envolvida na sua rotina, acontece de repente. Outra coisa é prevaricar. Prevaricar é o pecado proposital, repetido, aumentado, sofisticado cada vez mais para que seja praticado. Não prevarique, né? Se você pecou, como diz lá em 1 João 1,9, se pecamos, temos um advogado perante Deus que é justo, mas precisamos nos arrepender. E não devemos prevaricar, porque se você prevarica, nem Jesus Cristo irá te abençoar, porque você não aceitou Jesus, você não aceitou a transformação que Ele te ofereceu, você recusou quando chega e resolve prevaricar repetidamente. Versículo 10. Se alguém vem ter convosco que não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Ora, quantas pessoas nós temos aceitado que entrem em nossas vidas, em nossas igrejas, que não trazem a verdadeira doutrina de Cristo, que trazem palavras às vezes compostas artificialmente e que levam à perdição. Devemos deixar que essas pessoas fiquem longe de nossas igrejas. Quantas vezes, vemos pessoas que deram testemunhos simplesmente para receber uma boa oferta. Não é por aí. Se você dá um testemunho, dê de graça, sem querer receber nada em troca. Se você se torna alguém que dá testemunho por profissão, o seu testemunho é vazio e não serve para nada. Ainda no versículo 12, o apóstolo termina dizendo que tem muito para escrever-vos, mas não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espere ter convosco e falar de boca a boca, para que o vosso gozo seja cumprido. Saúda-te os filhos de tua irmã, a eleita. Amém. Ou seja, ele era pastor de uma igreja, mandou uma carta para outra. Ele tinha muita coisa a falar ainda. Mas isso que ele nos mostrou aqui é bastante interessante e suficiente para termos parâmetros para dirigir a nossa vida conforme a vontade de Deus. Portanto, cuidado com os falsos mestres. Alinhe-se com a palavra de Deus e não com a palavra dos maus, porque Deus é todo poderoso para fazer valer a vontade dele na sua vida, ainda que o mundo te afronte, ainda que o mundo queira te levar para o mal. Deus, ele pode fazer a diferença na sua vida. Que o Senhor nos abençoe rica e abundantemente.